Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem Boa noite, aí? Chovendo em alguns lugares ou não? boa noite, tudo jóia? Aqui por enquanto não está chovendo onde eu moro. Tempo fechado, mas não está chovendo. Aqui a energia caiu umas 6 vezes, aquele pico de energia, o computador só reiniciando. Mas agora deu uma estabilizada. Vamos ver aqui se a gente consegue o objetivo de concluir a aula aí, porque não tá fácil não. Pode nem, acho que aqui em casa aqui não pode nem o céu fechar, que já começa a ficar ruim. Né? Infelizmente o Brasil não está preparado para essa situação não, mas vamos lá. Então, pessoal, dando sequência aí na aula, né? Ontem a gente falou muito sobre a parte ali de nomenclaturas né, na aula anterior a gente falou sobre as nomenclaturas de rodovias e na aula de ontem a gente começou a falar os elementos geométricos né, que a gente vai utilizar em uma estrada. Então, através disso, eu preparei aí um exercício também, tá? Não é entrega imediata, a gente vai falar sobre ele durante a aula, vou fazer alguns exemplos aqui, para a gente poder estar consolidando mais aquela teoria toda que foi falado ontem, que não foi pouca coisa, tá? Então, primeiramente, né, a gente quer que vocês conheçam todos os nomes ali utilizados na parte de estradas, para vocês já irem familiarizando com aqueles nomes, para depois a gente poder começar a projetar eixo a eixo, pedacinho por pedacinho. Hoje a gente vai tentar começar, pelo menos, ter uma ideia de como é que seria uma sessão, para vocês já se familiarizando com a parte de estradas como um todo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar o nosso PDF, vamos lá. Bom, então, só recapitulando, né? Ontem a gente chegou a falar sobre todos os elementos. Então, a gente chegou, né, até essa ideia aí que seriam os elementos geométricos longitudinais ou axiais e os transversais. A questão dos azimuth vocês já viram, né? Os tipos de curva também a gente falou, só que isso aqui a gente vai entrar num detalhamento mais futuro. Saber o que é grid, então, que é, né, a cota de projeto ali, como é que vai ser o seu lançamento. E os tipos de seção transversal, que é o objetivo principal aí na hora da aula de hoje, a gente desenhar essas seções. Né? Inclusive a questão das dimensões. Então, a gente falou sobre todos esses elementos para chegar nesse final aqui. Deixa eu ir para lá para o fim. Que o objetivo, então, era chegar numa seção tipo. A gente poderia ter essa seção de acordo com a classe que a gente vai estar escolhendo. Então, tudo isso, pessoal, na hora de dimensionar, eu vou ter que relembrar, vou ter que voltar lá naquela parte de classe. Aonde, deixa eu colocar aqui a parte da nomenclatura, aonde essas classes aqui, que foi falado numa aula um pouco anterior, só para relembrar, recapitular, a classe 0, ou a classe especial, vai corresponder ao melhor padrão técnico, com características técnicas mais exigentes, sendo sua adoção feita por critérios de ordem administrativa. Trata-se de projeto de rodovia em pista dupla, então são pistas, né, com fluxo maior, né, com separação física entre as pistas, por causa, né, aquela situação onde a gente evitar acidentes, né, um veículo bater na frente do outro, onde dobra a velocidade, né, isso vai gerar óbitos, né, vai gerar riscos muito maiores, com interseções em níveis distintos. Então, o que seria de interseção normalmente a gente vai fazer via um viaduto ou uma passagem subterrânea ali, e ter um controle total de acesso. O objetivo dessa estrada, então, a gente é exatamente ter uma via expressa onde os veículos não têm a necessidade de parar, vai ter um fluxo considerável ali. Aí diz tem a classe 1, que é dividida em um A e um B, também são um projeto em pista dupla, só que aí a gente já começa a ter um pouquinho mais de interferências no sistema e tudo mais, e é calculado a partir da quantidade de veículo por hora ou veículo por dia.
Então, são essas as características. Então, a gente vai, vamos dizer assim, de forma deteriorando ou diminuindo a questão da velocidade e reduzindo a fluidez do trânsito nessas classes. Aí a gente vai para a classe 2, onde corresponde ao projeto já é em pista simples, e adotada para atender 700 a 1.400 veículos por dia. A classe 3, que vai corresponder ao projeto de uma rodovia também em pista simples, e é recomendada a demanda de 300 a 700. E vai descendo. A gente tem a classe 4, que vai ter a questão de projeto mais pobre, assim, né, simples, e a gente vai subdividindo isso aí. Então, na hora de definir até aqueles parâmetros que a gente falou da aula de ontem, né, na hora de definir a questão dessas larguras, qual vai ser a largura de cada um aqui, da faixa de trânsito, qual vai ser a largura do acostamento, se vai ter canteiro central ou não, isso tudo vai ser influenciado pela classe que eu quero chegar, né, pela demanda que a estrada vai me exigir. Então, isso tudo tem que estar amarrado. Então, tudo que a gente falou ontem na hora do dimensionamento, obviamente que a primeira coisa que a gente tem que fazer no projeto, né, relacionado a estradas é traçar um caminho, né, traçar um trajeto básico. Nesse trajeto básico, a gente vai fazer os levantamentos mais aproximados e com esses levantamentos com precisão melhor, eu vou fazer os projetos aí executivos, tá? Então, tudo isso tem que ser verificado na hora de desenhar, desenvolver uma estrada. Inclusive a questão de volume de corte a aterro, se eu vou aproveitar ali a minha topografia para tentar reduzir o custo de terraplanagem e o custo também relacionado à parte de contenção, que encarece muito a obra, a questão da contenção. Então, isso tudo tem que ser verificado na hora de fazer todos esses estudos. Então, eu só vou ter a ideia da seção tipo quando eu definir, né, um determinado tipo, uma classe para minha rodovia. Aí, com isso, eu vou fazer nessa seção tipo, detalhando cada um dos sistemas, né, que a gente tem, da faixa de trânsito, acostamento, talude, para poder desenhar esse cara aí. Então, a gente precisa definir qual vai ser o fluxo, qual que é a expectativa que a gente tem para aquela estrada, para poder estar desenhando esse cara, definindo as larguras das faixas e tudo mais. Por isso que também vai estar variando, né, a questão, a gente falou ontem, a questão da faixa de domínio, tudo isso vai estar relacionado com o tipo de estrada que você tem e qual que é a possibilidade de uma futura ampliação e tudo mais, melhoria naquele acesso, né, naquela estrada e tudo mais. Então, o nosso objetivo é a gente entender todo esse sistema, desde uma pista dupla como uma pista simples, tá? Então, a questão das classes de projeto aqui vão definir realmente as características desse outro cara, então é tudo amarrado, a gente chegou a comentar isso aqui nas aulas anteriores, então a classe de projeto, que tudo vai ser verificado através dos volumes de tráfego, todos os estudos que vão ser relevo, né? Voltando ali, a gente vai ter desde entender a topografia do ponto, depois calcular o volume de tráfego, definir quais são os parâmetros que eu vou querer para aquela rodovia, e aí eu vou destrinchando, eu vou chegando ali, traçando meu projeto longitudinal, né? Onde eu vou pegar o meu caminho, vamos dizer assim, de um ponto A até um ponto B completo, e eu vou traçar ali meu grade, onde que vai passar minha rodovia, com todas as curvas, todas as inclinações, rampas, tentando reduzir questão de rampa, desaceleração e tudo mais. Então, é uma engenharia complexa, né, nessa escolha de melhor traçado e também definir a questão dos perfis, do volume de corte a aterro e tudo mais. Então, são essas as classes, né, para a gente poder estar chegando nessa situação aqui, onde a gente tem, no caso aqui, a gente vai ter uma inclinação, né, do centro, né, em torno de 2%, que é o abaulamento, e a gente também tem uma inclinação com relação ao nosso acostamento, para a gente poder estar canalizando tudo isso e mandando lá. E essas dimensões aqui, elas estão relacionadas então com a nossa classe, tá? Essa que vai ser a classificação na hora de poder estar discutindo. Então, a gente chegou a comentar de todas essas definições, então a gente viu todos esses parâmetros, então está aqui um perfil longitudinal,
onde eu tenho a topografia. Então, isso aqui, pessoal, é como se eu estivesse vendo a rodovia do lado de fora dela. Estou enxergando ela de lado ali. E está aqui o meu terreno e está aqui o meu projeto. Então, isso aqui vai ser desenvolvido. Isso aqui é um perfil longitudinal. E a gente vai ter os perfis transversais, que são a cada 20 metros, que é o nosso estaqueamento, né? Então, era como se eu tivesse um perfil aqui, tirava o perfil desse, tirava o perfil desse, tirava o perfil desse. E com esse perfil de cada, vocês fizeram isso para a gente lá na topografia 2, com esse perfil aqui, eu tenho o volume de corte aterro desse cara e eu tenho o volume de corte aterro desse outro cara. E com isso eu calculo o volume final entre um e o outro através de média. Tudo aquilo que a gente viu no semestre passado, onde eu tenho um perfil desse cara, com esse perfil aqui, eu vou estar calculando a área de volume de corte e a área de aterro, e eu vou ter o perfil desse cara, onde eu vou ter também uma área de corte e uma área de aterro. Eu vou fazer a média entre eles e multiplicar pela distância, para chegar na minha terceira dimensão, que seria o meu volume em metros cúbicos de terra, por exemplo. Então, na hora de fazer o projeto de terraplanagem, isso vai influenciar bastante. Se cada perfil meu tiver muito volume sendo movimentado, estou retirando, ou estou tendo que buscar muita terra, eu vou ter então um custo muito elevado da minha estrada para poder a gente estar desenvolvendo ela. Então, tudo tem que ser muito pensado. Talvez o primeiro traçado que a gente desenvolve não é o ideal, e a gente vai reajustando. A vantagem dos softwares hoje em dia, a gente vai tentar até o final do semestre aí, falar um pouquinho mais sobre o Civil 3D, é que o Civil 3D, por exemplo, você aperta, você vai mudar aqui, não quero a estrada passando desse jeito, não. Eu vou subir ela mais aqui, eu vou aumentar mais ela aqui, mais um meio metro. Quando você altera aqui, ele já faz a correção de todas as seções, toda a correção de volume, já faz tudo. Antigamente, não. Quando você alterava qualquer projeto aqui, você tinha que ir recalculando o projeto como um todo. Então, hoje, os sistemas eles já estão todos interligados. Na hora que for fazer um projeto de uma estrada, você corrige uma coisa aqui, ele já ajusta a correção para todo o projeto. Então, isso facilitou bastante o retrabalho, né? Porque normalmente o primeiro projeto ele não vai ser o que vai ser executado, né? Há umas correções, as build, verificação de geologia talvez, então questão de redução de inclinação de talude. Então isso aqui ele vai sendo ajustado até eu ter o melhor projeto, né? Que eu tiver verificado. Então a vantagem é essa, eu posso simulando situações e o software vai me dando a questão de volume de corte a aterro, questão de visibilidade, e vai me dando todas essas características para poder estar projetando a melhor estrada possível. Então, esse aqui é o meu perfil axial, o perfil longitudinal da minha estrada, e na aula de hoje a gente vai discutir sobre o perfil relacionado ao traçado. Deixa eu ver. Aqui está, por exemplo, a seção de corte. Então, esse aqui eu queria dizer para vocês, faz de conta que esse aqui é a estaca 1 e esse aqui é a estaca 2. Então, na hora de eu calcular o volume, esse cara aqui ele é totalmente corte, então tem um volume de corte, e esse cara aqui é totalmente aterro, então tem um volume de aterro. Como que eu faço para calcular o volume, né, entre um e o outro? Eu vou ter essa área calculada e vou ter essa área calculada. Eu vou tirar a média das duas áreas, tirou a média das duas áreas, eu vou multiplicar, né, pela distância, e com isso eu vou ter o volume de aterro e o volume de corte da seção 1 para a seção 2, que tem 20 metros de uma para a outra. Então, com isso, eu vou ter o volume nesse primeiro trecho. E por aí vai. Então, seria esse volume nesse trecho aqui, ó. Deixa eu voltar. Era como se tivesse um aqui, um caso aqui, um caso aqui. Eu calculo a área de corte, área de aterro, área de corte, área de aterro. Faço a média da área de corte, divido por 2, que é a média. Faço a média da área de aterro, divido por 2, vou ter a outra média, multiplico pela distância, eu vou ter o volume considerável de cada trecho desses, para depois eu gerar o volume final ali do meu projeto, tá bom? Então, esses são os perfis. Eu acho que isso aqui vocês já conseguem assimilar a questão do perfil. Esse aqui vai ser a minha seção de corte, mas hoje a gente vai trabalhar com uma um pouco mais complexa. Essa aqui está muito simples, né? Onde a gente tem o corte, a gente tem o aterro e a solução mista aqui, onde vou ter uma compensação na própria seção.
eu vou tirar essa terra aqui, dependendo, e jogo para cá. Então, já há aqui uma permuta de terra aqui, com isso a movimentação ela vai ser menor do que o necessário, né? O que, né, não vai precisar ser tão grande assim que eu tenho que mandar muito caminhão de terra embora. Então, com relação às situações que a gente vai estar trabalhando, seria gerar esses perfis. Alguém falou alguma coisa, pessoal? Estou escutei alguma coisa aí, alguém falou? Acho que não, professor. Não? Acho que o microfone da Enet está aberto. O microfone não, o vídeo está aparecendo um ponto aqui. Eu não sei se é alguma falha na câmera dela. Aí, se ela estiver escutando aí, só para verificar o que está acontecendo aqui. Apareceu aqui para mim, tá bom? Aí, então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai tentar estar trabalhando com isso aí. Vou sair desse compartilhamento, tá? Deixa eu ver aqui. Então tá. A gente falou na aula de ontem, só para relembrar aqui. Volta mais uma página. Então tá. O que precisa ter, tá? Só para relembrar de tudo que a gente falou ontem. Minha estrada vai ter o eixo de projeto, a gente vai ter o abaulamento, que na maioria das vezes é 2%, então uma inclinação que eu vou dar aqui para melhorar as condições da pista e melhorar as questões de drenagem. Depois eu vou ter uma inclinação maior do acostamento, tá? A faixa de trânsito, vocês vão, no exercício, vocês vão calcular ela, vocês vão olhar ela na tabela que eu deixei com vocês, que está no material de ontem. Então, só olhar a faixa de trânsito ali com relação à tabela. Eu vou informar a classe que eu quero. Vocês vão olhar pela classe e vão verificar qual que é a faixa de referência. O acostamento é a mesma coisa. Eu vou falar, né, qual que é a classe, vocês vão lá e verificar. Então, vocês vão pegar esse eixo e distribuir as distâncias conforme as normas, tá? Aí a gente tem o pavimento, tem os abaulamentos, tem o acostamento, a gente tem o eixo de projeto. Aí a gente começa aqui com relação a questão do talude, né? Nesse caso aqui a gente vai ter um talude de aterro, porque o terreno é esse cara aqui, ó, o terreno é esse, ó, tracejado. Então aqui eu vou ter um aterro, aonde eu vou ter a crista do meu aterro aqui em cima, o pé do meu aterro aqui e essa proporção da saia do aterro aqui de inclinação para poder dar estabilidade para o meu talude. Então tem uma inclinação razoável para poder colocar, ainda mais se for aterro. Aterro normalmente é muito menos estável, porque, né, não é a terra natural, o terreno natural ali. Então a chance de escorregamento normalmente ele vai acontecer de forma mais acentuada quando a gente está trabalhando com esse talude aqui de aterro, tá? E a gente vai ter o offset, né, que seria o final ali da minha estrada, que delimita a minha faixa de domínio, tá? Do mesmo lado, do outro lado aqui, a gente vai ter a rampa de corte. A inclinação de corte, normalmente, ela pode ser mais inclinada do que o aterro, tá? Por causa das características do terreno. A gente vai ter o pé, a crista. No alto aqui, a gente pode ter a banqueta de proteção de corte, que seria para evitar que muita drenagem possa gerar um escorregamento aqui da minha rampa do meu corte. E o offset esquerdo. Então, são essas as relações aí de uma seção tipo completa, tá bom? Vou fechar aqui. Ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar o meu AutoCAD, tá, pessoal? Verifiquem aí se ele vai aparecer para vocês aí. Apareceu. Obrigado. Então, eu peguei um trecho aqui como se fosse uma estrada, tá, pessoal? Nosso estudo de seção transversal. Então, a gente não vai trabalhar nesse momento com a nossa seção longitudinal, mas então eu estou pegando um pedaço, era como se a minha estrada ela tivesse
aqui assim, fosse embora, tá bom? Estou pegando um trecho reto. A gente vai trabalhar com pista simples, classe 3, tá bom? Que é uma classe bem aceitável aí, que é muito utilizada nas nossas rodovias existentes, tá bom? Então, como que seria feita um trabalho de topografia, né, com mais precisão? A primeira coisa, antes de fazer a topografia convencional, é aquilo que eu falei para vocês. Eu ia ter um altimétrico feito por drone, ou feita por imagem aérea, ou alguma base de dados de algum município, alguma coisa. Eu teria lá e por SIG eu iria definir um trajeto qualquer. Então faz de conta que o trajeto estava por aqui. Fui lá e mandei minha equipe de topografia fazer o levantamento daquele trajeto todo. Então normalmente ali pega uma faixa de 50 metros, depende da classe que eu for escolher, né? Pega a faixa de 50 metros e sai fazendo levantamento daquela área toda. Mas aí, dependendo de algum ponto, verifica que tem que mudar. Então, tem uma margem de segurança para poder fazer os levantamentos. Então, aqui está como se fosse um levantamento topográfico desse trechinho aqui, tá? Aonde já tem um eixo da rodovia definida, que foi feito através do sensoriamento remoto. Esse eixo já foi mais ou menos verificado. Com os devidos afastamentos. Então, já existe o projeto básico, agora eu vou tentar desenvolver o projeto executivo. Então, eixo da estrada, está aqui a minha estaca, né, uma estaca qualquer. A estaca, como eu falei para vocês, ela começa da estaca 0 e ela vai de 1, 2, 3, 4, cada estaca tem 20 metros. Então, a estaca 0, né, é o 0 metros, a estaca 1 já vai ser o 20 metros, estaca 2, 40 metros e por aí vai. E normalmente, quando tem curva ou tem algum tipo de detalhamento, aí você vai ter lá a estaca 10 mais 5,30. Significa o quê? Que você tem a estaca 10, que é 10 vezes 20 ali, né? Que vai ter, você já andou 20 metros 10 vezes, então você vai ter 200 metros, mais os 5 metros. Então, na verdade, você está na 205 metros de alguma coisa, mas na estrada a gente chama de estaca 10 mais 5,30. Então essa é a convenção. A gente não fala na distância 205, não. A gente normalmente vai falar na estaca 10 mais 5,30. Então essa é a convenção utilizada para o estaqueamento. É de 20 em 20 metros na maioria das vezes, começando da estaca 0, e qualquer distância fora da estaca 0, 1, 2, 3, que é comum, o número inteiro, a gente dá a distância da estaca até esse ponto, por exemplo, 5,30 da estaca 10, tá? Então, Então, esse é o levantamento, onde eu tenho aqui um eixo da rodovia, eu tenho uma estaca já definida, pode ser qualquer uma, peguei aqui uma aleatória, e os pontos levantados com estação total, com GPS, né, de acordo com a metodologia que foi necessária ali para melhoria da qualidade do meu levantamento, da minha precisão. Então, como eu mostrei para vocês semestre passado, existem alguns softwares. Hoje eu vou fazer aqui no Topocard, que é mais basicão e é mais direto aqui. Vocês até, né, a gente passou uns exercícios semestre passado sobre ele, mas os softwares de topografia, normalmente eles vão fazer a mesma forma aqui, tá, pessoal? Eu venho aqui, por exemplo, no Topocard aqui, ó, ele vai fazer as minhas leituras. Por exemplo, nesse caso, eu quero gerar curva de nível primeiro, quero entender como é que é esse terreno nesse trecho. Então, eu venho aqui, clico em curva de nível, estou esperando aqui ele reconhecer a minha licença, reconheceu, não quero atualizar. Aí ele me entra com essas informações, curva de nível. Aí ele tem essa parte, né? Se ele quer identificar distâncias menores, é só para evitar pontos similares ali. Ele faz como se fosse um filtro, tá? Ignora pontos com conta zero e tudo mais. Aí ele vem aqui e dá as opções de triangulação. Eu posso ter a triangulação 1, 2, manual. Vocês fizeram isso na topografia na hora que vocês fizeram aquele exercício, onde eu dei um monte de pontos para vocês, igualzinho isso aqui. Nesses pontos vocês geraram um triângulo. Então vamos gerar a triangulação aqui, ó. Lá, a mesma coisa que a gente tinha feito na disciplina de topografia aí, gerando os triângulos. Gerou os triângulos então de todos os pontos. Então ele ligou, né, fez a ligação entre esses pontos para quê?
Quando ele liga esses pontos, ele vai tentar fazer um tal de interpolação, aonde ele vai calcular todas as cotas inteiras, porque até então as cotas aqui, ó, elas tinham números quebrados. Depois eu vou mostrar para vocês quando for gerar. Então eu gerei a triangulação, o software gerou a triangulação. Na hora que ele gerou essa triangulação, ele já está apto para poder estar gerando as curvas de nível. Então eu vou voltar lá em TopoCAD, curvas de nível, venho aqui, aí tem as questões de definição. Normalmente numa curva de nível, pessoal, a gente divide ela em curvas mestras e intermediárias. A gente costuma colocar a cota apenas nas mestras. A cada 5 em 5 metros, por exemplo, a gente coloca as cotas nela. Então ela vai ter uma linha mais escura, por exemplo. Ela vai ser uma linha mais grossa, uma pena mais grossa ali. Então, se eu tiver cota, por exemplo, de 10 em 10, eu vou ter na 10 uma linha mais escura, na 15 uma mais escura, na 20 uma mais escura, e por aí vai. E nas intermediárias não, dependendo nem cota eu vou ter, é só para a pessoa poder se situar onde que tá, se o terreno está subindo, está descendo, qual que é a característica dele, tá bom? Aí aqui ele pergunta qual que é o tipo de ajuste, se eu quero uma S-Line, onde né, que ele deixa as curvas mais suaves, normalmente a gente deixa ela para ficar bem mais suave. Vem aqui e manda gerar minhas curvas de nível. Cliquei aqui em geração de curva de nível. Ele pede, então, para eu selecionar né, a minha malha de triângulos, né, a minha triangulação. E dou o OK aqui. Pronto. Ele acabou de gerar minhas curvas de nível. Então, desse trecho. É a mesma coisa para o levantamento todo, pessoal. Eu ia fazer a mesma coisa, só que eu ia carregar muito mais o arquivo, porque eu ia ter aqui em vez de ter aqui uns 100 pontos, eu ia ter milhares de pontos e o software ia gerar triângulos em todos esses pontos, tá? E gerava depois as curvas de nível. Vocês podem ver que a triangulação ela tá aqui, ó. Aqui é o triângulo. Ele está escondido, ele foi congelado, mas ele está lá. Tá aqui a malha ligando os pontos, ó. Tá vendo? Eu tenho 107.12. Eu quero saber onde está o 107. Então ele achou a interpolação, ele achou que o 107 passa aqui, ó, em cada um deles. Aquilo que vocês fizeram na aula da disciplina de topografia, ó, 105,50 e 107,12. Então eu sei que eu tenho 107 e 106. Então ele interpola, ele acha o ponto inteiro em cada uma dessas linhas do meu triângulo. Quando ele acha esses pontos, depois ele sai ligando todos eles, gerando esse cara aí, que é as curvas de nível. Vou dar um layoff aqui. Professor, Diga. a gente vai utilizar o TopoCAD de novo? Então, quem baixou ele, essa aula de hoje não precisa, né? Mas quem baixou ele não vai conseguir porque usou a licença por 30 dias, não é isso? É isso que eu ia perguntar, por causa da licença. Nesse caso aqui não, tá, Daniel? Não vai ser necessário porque eu já vou desenhar para vocês aqui o perfil, tá? E já vou deixar para vocês no jeito perfil, com AutoCAD ou com a plotagem, vocês conseguem fazer as atividades aqui. A gente pode estar utilizando mais a questão do CAD e do Civil 3D, que a gente consegue o educacional no computador de vocês, tá? Então, vou tentar ver se a gente faz a metodologia mais do meio semestre para frente, com o Civil 3D, que vocês vão ter a licença educacional, podem até tentar já baixando ele, já que a gente tem, né, a licença da escola. O TopoCAD, a gente tem a licença nos laboratórios da faculdade, só que eles não conseguem distribuir a licença para os computadores particulares a princípio. Então, por isso que não tem a versão estudantil, é apenas um demo, por isso que a gente não consegue passar isso. Mas o TopoCAD, ele é um software mais com a finalidade de topografia. Então, semestre passado a gente mostrou ele, aqui eu estou mostrando como é que gera as curvas de nível, mas o Civil 3D ele vai atender da mesma forma, até melhor. Então, e o AutoCAD também, né? Essas sessões e tudo mais. Porque a ideia da disciplina é vocês entenderem a parte de projeto, nem é tanto a parte de escolher um software específico, porque entendeu como que faz, né? O software é só migração. Mas assim, a gente vai, né? Eu vou representar essa parte do TopoCAD aqui do perfil, que vai ser muito mais fácil, né? Para poder estar gerando aqui do que eu ter que gerar ele na mão, como a gente faria há um tempo atrás, antes da computação e tudo mais, apenas para agilizar um pouco o processo, né? Mas
obviamente que não vai ter prejuízo não, que eu vou passar esse arquivo do AutoCAD lá para vocês daqui a pouco, inclusive, tá? Aí, inclusive, vou deixar em AutoCAD e em PDF. Quem quiser imprimir e fazer as sessões à mão também no escalímetro, também está totalmente à disposição, tá? Ok, Daniel? Tudo bem, né? Beleza. Ok, obrigada, viu, professor? De nada. Então, olha só, pessoal, gerei as curvas de nível. Então, relembrando lá o conteúdo do semestre passado, deixa eu tirar aqui, ó. Então, a gente tem lá um levantamento topográfico onde tem as cotas, 105,5, 105,51, 105,8 e 105, por aí vai. Então, com a triangulação que foi feita, ele gerou essas curvas de nível. Então, pode ver aqui, ó, tem a curva de nível 100. Aí aqui nessas intermediárias não existe curva de nível com numeração, então aqui é 110, aqui é o 109, 108, 107, 106, 105. Mas eu só coloco o valor a cota de 5 em 5 para evitar eu congestionar muito o meu desenho. Então a pessoa bate o olho aqui, ela vai ver o 100 aqui, vai ver o 105 aqui, vai ver o 110 lá. Ela sabe que está crescendo o terreno está com a inclinação assim, e também sabe que está subindo aqui de 5 em 5 as messas, mas na verdade está de 1 em 1, né? 100, 101, 102, 103, 104, 105. Não precisa colocar cota em todas as linhas, né? Basta eu ilustrar para onde que está tendo o crescimento da minha estrada aqui, tá bom? Então, ele gerou ali o meu perfil, do jeito que eu mostrei para vocês. Então, o perfil não, as curvas de nível foram geradas. Se fosse o levantamento completo, ia ser da mesma forma. A diferença é que eu ia ter mais estacas aqui, ia ter um monte de estaqueamento. Gerou essas... Eu estou pegando apenas um pedaço aqui para facilitar, inclusive, a atividade. Então, beleza. Foi geradas as linhas. Posso até pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, layoff, e limpar, só para evitar essa bagunça toda aqui, ó. Então, só dei um layoff, que é uma leia de esconder a leia, né? Simplesmente estou deixando ela escondida aí para não ficar muito carregado o meu desenho. Tem mais um aqui. Ficou uma árvore aqui para trás, ficou. Deixa eu, inclusive, deletar esse aqui. Então tá. Tá aí o meu desenho de curva de nível aí de seção tipo. Deixa eu, inclusive, salvar com outro nome aqui, que vai ser o nome do arquivo que eu vou passar para vocês. Seção tipo. Idade. Tá salvo lá com um novo nome para poder estar passando para vocês. Então tá aqui a minha curva de nível gerada nessa estaca, nesse trecho. Aí agora, pessoal, né, qualquer software faria mais ou menos dessa forma. Eu teria que fazer, como é que eu faria na vida real se eu tivesse que fazer gerar o perfil desse cara aqui de forma forçada? Eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês semestre passado, mas eu vou dar uma relembrada aqui. Copiei, não copiei tudo. Estou copiando esse trecho aqui só para mostrar para vocês como é que seria a geração do meu perfil. Vou dar uma rotacionada aqui, só para tentar deixar ele mais perpendicular possível, só para exemplificar como que seria a seção. Tá? Para ganhar tempo, eu não vou deixar ele totalmente ortogonal, não. Se eu quisesse gerar um perfil desse cara aqui, ó, na mão, eu teria que fazer o que então? Eu pegaria aqui uma polyline, acho que deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui que apitou aqui para mim. Não. Eu viria aqui na minha polyline, ligaria aqui meu ortogonal, só para ele ficar bacaninha aqui. Clicaria aqui, e eu estou aqui com os meus valores, por exemplo. Aí eu teria que ter a distância aqui de metro em metro. Vou dar aqui um PL aqui de polyline, só para poder estar gerando esse ponto aqui, ó. Deixa eu ligar o offset. Endpoint, sender, midpoint. Vou dar um offset aqui de a cada 5 metros.
Então, como que seria aqui? Quero desenhar esse cara, essa seção desse jeito aqui, desenhando o meu perfil dela. Eu poderia estar pegando, por exemplo, a interseção aqui, ó, aqui começa a minha seção tipo. Então, aqui vai começar a minha seção tipo. Deixa eu tirar o marcador aqui e tirar esse aqui. Então, tirou, sai. Então, por exemplo, o meu terreno está começando aqui, ó, tá? Então, aqui seria o meu zero. No meu zero, eu teria a cota desse cara. Então, posso vir aqui, ó, a cota aqui 100, aqui está 101. Então, no meu zero aqui, ele estaria no 101. Vou dar offset de 1 metro aqui, só para ficar mais fácil o desenho. Por exemplo, faz de conta que o primeiro ponto aqui, então, ele está na cota de valor 101, tá? Que é essa curva aqui. Então, esse cara aqui viria para a primeira cota aqui, ó. Que seria, por exemplo, vamos colocar como se fosse essa aqui, que é 101. Posso pegar aqui de forma bem mais rápida o meu 105. Então, vou criar uma cota aqui do 105. É como se eu pegasse esse cara aqui, jogasse lá no 105. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, joguei meu 105 lá. Vou pegar aqui o último, tá, pessoal? Tô indo direto já para a gente, né? Só para mostrar para vocês como é que seria feito na marra, né? Esse tipo de exercício aqui antigamente. Aqui está o meu 105, 105, acho que o 110 é aqui. Então, e o meu último, que está próximo do 111, estaria um pouquinho acima dele aqui. Faz de conta que seria por aqui. Então, essa seria a minha seção, né, na hora de eu estar gerando. Eu pegaria todas as outras curvas e iria lançar ali, tá? Então, era como se o meu terreno, pessoal, ele tivesse, né, enxergando ele de lado, ele viria aqui, pegaria aqui, pegaria, por exemplo, aqui. Então, essa seria a característica do meu terreno, tá? Obviamente, Professor, qual que é a variação de altura aí no gráfico? A variação aqui está de metro em metro. Eu coloquei a cada 1 metro aqui essas linhas. Ele é em cima, porque está mais espaçado. Ah, não, é só porque eu não tinha lançado ela. Ah, não. Eu não tenho o offset dela, de todos eles, não. Aqui, ó. Tá? É de 1 em 1 metro. Ok? Ok. Porque a falha aqui, pessoal, ocorreu um pouquinho, porque eu não... Aqui o terreno está um pouquinho mais inclinado. Ele começa um pouco mais plano, depois ele inclina. Então, porque como eu não lancei essas cotas iniciais aqui, ó, aí ele ficou como se fosse daqui direto, tá? Se eu quisesse representar ele melhor ainda, eu faria isso aqui, ó. Pego aqui no início, deixa eu ligar esse cara aqui, e essa cota aqui é a minha cota de 102. Então aqui é 101, aqui seria 102. Então agora eu vou fazer ele ficar mais fidedigno ao meu terreno. Deixa eu puxar esse cara para cá. Deixa eu tirar esse cara aqui. Tirar o ortogonal que também atrapalha. Aqui. E esse PL aqui, ó. Por exemplo, se eu fosse representar ele, né, seria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então deixa eu ligar, deixa eu só colocar uma cor diferente aqui. Então, na hora de fazer uma aproximação no meu terreno, isso aqui eu estou colocando polilinha, tá, pessoal? Poderia ser uma S-line para poder dar uma suavizada. Mas então, assim, se eu estiver enxergando esse terreno aqui, enxergando ele de perfil, ele seria feito dessa forma, onde eu estou jogando as projeções. Isso aqui é na marra, pessoal. Eu já fiz trabalho de escola, naquela época a gente não existia Civil 3D, o topográfico fazia, mas tinha uma certa dificuldade, a gente tinha que fazer isso aqui tudo na mão no AutoCAD, aquele AutoCAD de 2005, 2004. Então a gente tinha que jogar isso dessa forma, eu tinha que fazer perfil por perfil, desenhar esse perfil desse jeito, aonde eu pegava a minha linha, que era o meu eixo, né? Jogava ela aqui como referência
e dela eu gerava todos os valores em cotas altimétricas para poder chegar nesse desenho aqui. Então era muito mais complexo, obviamente, né? E depois disso, né, aí que eu geraria nesse perfil aqui o meu eixo da rodovia. Então seria, por exemplo, esse cara aqui, ó. Então seria, por exemplo, aqui e daqui. Vou colocar até uma linha vermelha aqui no meu eixo. Aqui eu definiria qual que seria, por exemplo, 5 metros para cá, 5 metros para cá de rampa, de pista. Aí depois teria o acostamento e ia desenhando toda a minha seção tipo na marra dessa forma aqui, tá bom? Então era assim que era feito o lançamento. Isso já com a tecnologia, né? O pessoal antigamente fazia na mão dessa forma também. A metodologia não muda, né, pessoal? Quero que vocês entendam só a utilização do software que vai facilitar para vocês. Mas a forma de gerar o perfil seria mais ou menos dessa forma, onde eu jogaria todas as cotas inteiras, né, nessa projeção, e com isso eu conseguiria enxergar que esse terreno está subindo então, tá bom? Ficou clara essa representação aqui? Ficou esse entendimento de como que enxerga esse cara de lado? Ele ficou claro, pessoal? Isso aqui tá bem na cabeça de vocês? Isso aqui é o conceito que eu quero que vocês entendam. Se esse conceito estiver bem entendido, beleza, a gente já pode passar para a próxima etapa. Eu acho que ficou, professor, porque foi praticamente a mesma atividade que o senhor deu semestre passado, né? Bem tranquilo. Sim. É bom relembrar, porque acaba que eu lembro que no final do semestre o pessoal estava muito cansado, tinha uma metade da turma aí que não entregou. Então nem sei se o pessoal chegou a desenvolver isso aí no início, né? Mas assim, o início objetivo... do semestre eu já estou cansada, professor. Não, mas vamos lá. Infelizmente, né, por causa da pandemia, acho que todos estamos, né? Mas a gente tem que seguir, né? A gente não pode desanimar, não, tá bom? Verdade. Foco, força e fé. Exatamente. Vamos lá. E que isso acabe logo aí para a gente poder estar junto em sala de aula também, né? E ainda a vantagem, como eu tenho as disciplinas práticas, né? De toda forma, a gente vai ter contato aí com toda a turma nas aulas práticas de algum momento. Então, a gente vai se encontrar com os equipamentos aí de estação total, né, nível, GPS, isso aí não tem como fugir, não. Vai ter, tem que ter. Então, pode ser que alguns professores vocês não vão ter contato por ser disciplina teórica, mas de mim, vocês não vão fugir, não. Tá bom? Aí, pessoal, então, essa é a nossa ideia de poder tentar entender como é que ficaria uma projeção. E a estrada é a mesma coisa, pessoal. A gente vai gerar a sessão desta forma para todas as sessões. Só que qual que é a diferença aqui? Hoje em dia eu não preciso fazer na marra desse jeito. Eu venho aqui, por exemplo, num software de topografia, pode ser qualquer um. Eu venho lá, Topocard, perfil. Ele vai me dar algumas informações de escala, por exemplo, eu vou colocar aqui 100, 100, vou deixar ela na escala 100 para 100. Na estrada a gente existem também opções, né, de mudar, ampliar a questão da escala, colocar uma escala maior que a outra para aumentar aquelas características e tudo mais. Então tem como você trabalhar em escala diferente em X e em Y. Mas nesse caso aqui eu prefiro a gente vai trabalhar na mesma escala vertical como horizontal. Não quero colocar nenhum tipo de exagero vertical, mas existe essa possibilidade de colocar um exagero vertical para poder entender algum tipo de projeto, tá bom? Aí eu venho aqui, eu já defini que vai ser 100, 100, vou ali e seleciono o perfil. Então ele pede para eu selecionar uma polilinha. Eu já criei a minha polilinha, que é essa polilinha, essa linha vermelha aqui. Venho aqui e clico aqui. Perfil criado com sucesso, ele vai abrir aqui a minha aba. Aí ele vai me dar essas informações, ó. A estaca inicial a primeira começa em 101, quero deixar 91, 91 é muito, vai ficar muito vazio. Vou colocar aqui 95, que é só onde que inicia meu eixo, minha primeira cota é a 101. Então, estou deixando 6 metros acima ainda. E aqui, qual que vai ser meu máximo? Aqui está no 111, eu vou deixar no 115. Beleza, aí ele gerou aqui todas as minhas distâncias. Eu posso escolher se eu quero desenhar com
SP-Line ou com Polyline. É só questão de suavizar ou não a minha curva. Vou deixar até a SP-Line aqui para ver como é que vai ficar. A distância vai ser acumulada e ele pergunta se quer que desenhe a grade inferior às cotas. Se essa grade é uma grade que coloca embaixo, aonde ela vai falar as cotas de cada uma daquelas interseções, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar assim, porque é uma coisa, né, que vai aparecer a mais, que se quiser deletar também, tanto faz. E vou, então, fazer o desenho desse meu perfil. Venho aqui em desenhar, vou clicar aqui, ó. Ele gerou o meu desenho, tá vendo? Bem mais detalhado que o meu, obviamente, né, pessoal? Porque eu tentei fazer isso aqui na mão, pulei um monte de cota, né, um monte de curvas, então eu coloquei só as mais importantes. E esse aqui é o desenho bem detalhado, olha só o detalhamento dele. Ele é o perfil, ele é aquilo que eu fiz, só que de forma bem mais rápida, né? Eu ia ficar ali um tempão para fazer uma por uma. E tá aqui, ó, tudo bonitinho, ó, 101, 102, 103, 104, e tá aqui o meu perfil sendo lançado. Ele colocou algumas informações de cota e tudo mais. Ok até aí? Tranquilo, né? Facilita bastante, né, esse tipo de esses softwares para a nossa vida, né? A gente pode verificar isso. Tranquilo? Entenderam bem essa sessão aqui, pessoal? Até aí? Sim, professor. Aí o que vocês vão fazer para mim no exercício? De posse desse cara, vocês vão lançar aquele desenho, o penúltimo slide que eu passei para vocês em sala de aula lá da apresentação. Deixa eu salvar esse cara aqui e deixa eu compartilhar a tela do slide lá só para relembrar a memória de vocês. Aqui, eu quero que vocês coloquem isso em escala. Então, vocês podem fazer isso no AutoCAD, ou podem. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu deixo na forma de plotagem também em PDF, porque eu vou disponibilizar o arquivo lá no Moodle em CAD e em PDF. A pessoa quiser imprimir e fazer isso aqui à mão no escalímetro, tranquilo, tá ótimo, tá valendo. Escaneie e me manda, tá bom? Então, eu vou deixar as duas opções aí para vocês estarem desenvolvendo. Vocês vão colocar o abalamento de 2%, depois a gente vai entender lá para frente por que é o 2%, calcular e tudo mais, e podem deixar a questão do acostamento 5%. Lembrando, as medidas, né, vocês vão ter que pegar essas faixas aqui, levando em consideração as distâncias horizontais aí, então cuidado na hora de poder fazer os cálculos aí também, tá bom? E vocês vão desenhar esse talude, verificar onde que é talude, vocês vão pegar como referência o eixo, vamos tentar aproveitar o eixo com a topografia do terreno. Então, no eixo ele vai ser interseção. No resto, vocês vão poder estar calculando, tá bom? Então, o nosso eixo aqui vai ser o 25, deixa eu sair agora dessa página de compartilhamento. Deixa eu compartilhar o AutoCAD. Saiu. Vamos lá para o AutoCAD novamente. Ponto. Vocês vão pegar aqui o 25. Tá 50. Tá iniciando aqui no. Aqui ele iniciou no 5. Deixa eu ver aqui. Está com 45 metros. Ele não reconheceu essa cota aqui. Deixa eu forçar aqui para ver se ele inicia no 0 aqui, só para ficar melhor o nosso exercício. Só fazer um ajuste aqui, pessoal, porque ele ver se ele começa no 0 aqui. Porque se ele não tiver a cota do primeiro ponto lançada, ele costuma dar, aí ele começou no 5, então não poderia. Deixa eu repetir aqui o perfil. Que aí eu deixo o perfil mais bacana, mais filé para vocês. Selecionar perfil.
Agora ele vai. Perfil criado com sucesso. Aqui eu tinha colocado 115. E aqui eu tinha colocado 95. Vamos desenhar ele aqui. Vou desenhar ele aqui. Pronto, ele já pegou uma área maior aqui e representou aqui o perfil, aqui como se tivesse plano. Então tá ótimo. Tchau, perfil errado. Aqui está o perfil correto, tá bom? Então, agora ele está saindo do 0, está indo até o 50. O eixo da rodovia vai ser no 25. Então, vocês vão vir aqui no 25. Deixa eu pegar aqui a interseção. Deu interseção, então, só colocando um círculo aqui, só para vocês enxergarem. Então, a minha rodovia, ela vai ser desse vermelho redondo para cá, com todas as contenções e tudo mais aí que for necessário do meu sistema. Então, considerem aí, vou querer que vocês desenvolvam esse perfil saindo dessa interseção aqui. Obviamente, pessoal, que na hora de fazer um projeto, a gente vai tentar achar um valor onde eu tenho um talude menor, eu tenho um volume de corte e aterro que meio que se compense um com o outro, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai só fazer um desenho, né? uma ilustração aqui de como que seria um perfil, tá bom? Então, não precisa levar em consideração esse volume se der diferente, não. Mas trabalhar com aquelas medidas, aquelas tabelas que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vou salvar aqui. Então, esse vai ser o arquivo que vocês vão estar trabalhando e gerando os perfis, tá bom? Vou deixar esse arquivo desse jeito aqui. Vou colocar ele dessa forma lá no Moodle, tá? E vou vir aqui e vou criar um A4 dele também. Dúvidas com relação a como desenvolver essa seção aqui, pessoal? Eu quero que vocês pratiquem principalmente aqueles nomes, entender o que é o sistema, poder estar desenhando isso aí para poder estar praticando esses perfis, tá bom? Tá ok o que tem que ser feito? Tranquilo, professor. Basicamente é só traçar o perfil mesmo aí, familiarizar mais com o nome, né? Porque não tem a parte longitudinal para calcular os volumes, né? Exato, é só vocês realmente entenderem, porque quando vocês estiverem desenhando, projetando ali, vocês vão familiarizar mais, né? Porque se eu ficar só falando, a informação ela não entra na cabeça de vocês, isso é óbvio, né? A educação ela passa por um ciclo. Então vocês têm que anotar algumas coisas, vocês têm que fazer, e eu falando só, vocês não vão conseguir captar tudo. Então a ideia é essa, trazer essa curiosidade de vocês e já poder fazer a primeira sessão tipo, nem que seja na mão ou no AutoCAD, tá bom? Acho que mais alguém queria comentar alguma coisa aí, pessoal? Pode falar. Não? Então, como que eu pratico? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou, né, alguém talvez pelo prazo e tudo mais não tiver a possibilidade de me entregar isso aqui em AutoCAD, eu vou liberar isso aqui em forma de PDF. Então eu venho aqui no meu layout, tá? Eu tô aqui no meu layout, eu venho aqui, clico com o botão direito, eu já tinha digitado aqui A4, mas eu vou configurar minha página aqui. Vou querer um A4, deixa eu ver se está A4 aqui no meu layout. Está como A4. Eu trabalho aqui 1000 milímetros para uma unidade, tá bom? Deixa eu centralizar ele aqui. A questão Normalmente eu trabalho com monochrome, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é o que seria essa questão das penas para quem não está acostumado. Não é tão objetivo, mas eu vou aproveitar para mostrar isso para vocês. As penas, pessoal, monochrome significa que eu vou plotar tudo em tons de cinza. E normalmente o padrão é a cor 1, por exemplo, preta, ela vai ter a largura de 0,1 milímetros. A cor 2 ela vai ter de 0,2, então ela como se fosse dobrando, 0,3, cor 4, 0,4. É um padrão, tá? É uma forma padronizada aí para engenharia.
Então, essas 6 cores aqui, elas teriam a cor magenta, é a que vai ter a linha mais grossa, que vai ter mais destaque. E a cor vermelha é a que vai ter menos destaque na hora de fazer uma plotagem. Então, estou colocando eles como padrão. Vou dar o save aqui. Vou deixar aqui como landscape mesmo. E vou dar OK aqui. Close. Beleza, ele gerou aqui a minha superfície aqui que corresponde a um A4. Vou criar aqui um polígono aqui próximo a A4, não vou jogar a unidade certinha não, só para a gente poder ter esse polígono aqui de referência. Vou colocar ela aqui. E agora eu venho aqui, inserir, viewport, que é o viewport. O viewport, eu vou buscar o que eu tenho lá nessa caixa aqui. Então, eu venho aqui no viewport, clico aqui, tá lá, o meu model, ele tá agora aqui, só que agora eu consigo escalonar ele, colocar ele numa escala para poder plotar esse cara. Então, dou 2 cliques aqui, dou um zoom aqui no que eu quero, tá? Só um zoom aproximado, e agora eu aplico uma escala, vamos ver qual escala que vai ficar bom aqui. Para aplicar a escala, eu dou um Z, Enter, eu vou colocar aqui 1 para 100. Digito XP, que é padronizado, para poder ajustar ela. Ficou grande, então provavelmente eu vou ter que colocar aqui 1 para 200. Então, zoom Enter, 1 para 200 XP. Deixa eu ver como é que vai ficar. Pronto, esse desenho meu cabe em 1 para 200. Então, tá aí. 1 para 200 foi a escala que ele melhor, né, se encaixou no A4. Então, essa é a forma quando a gente trabalha com layout. Só que aqui, o meu model aqui na hora de plotar, esse cara que está cinza, deixa eu ver aqui, a linha roxa, a linha azul clara, ela vai ter ela vai ter a terceira mais larga, né? O verde, né? Todas as linhas verdes. Eu não gosto de colocar verde por causa da cor dele aqui. Deixa eu selecionar ele aqui. Selecionar todos. Deixa eu ver se ele selecionou todos. Selecionar similar, selecionou. Eu vou colocar ele vermelho, que é a linhazinha mais fininha ali, para não poder dar, na hora de plotar, ficar ruim. Vou colocar tudo vermelho. Para facilitar na hora da plotagem não ficar ruim. Aí eu venho aqui, selecionar todos. Vermelho também. Tá ok. Essa minha linha da estrada aqui, eu vou colocar ela em magenta, só para ela ficar mais forte mesmo no meu desenho. Esse eixo aqui eu estou deixando para vocês como referência, eu vou deixar ele lá. E esse cinza aqui é a cor 9, eu vou colocar ela mais fraca lá para poder, para ela não ter aquele destaque todo. Então, tá aí, deixa eu vir aqui no A4, deixa eu tentar plotar esse cara aqui para ver como é que vai ficar. Apenas deu Ctrl P e estou pegando a minha janela como referência. Vamos ver aqui como é que vai ficar a cor dela antes de mandar plotar. Então tá aqui o meu PDF, como que ele vai ficar, tá bom? Então, através disso, quem quiser plotar o PDF, está na escala 1 para 200, pode pegar, por exemplo, trabalhar em cima do escalímetro e poder desenhar o perfil em cima desse cara aqui, tá bom? Eu vou reduzir um pouco mais esse cinza aqui, no monochrome, que é a cor 9, ela está com 0.01, eu vou deixar ela com 0.5, bem fininha. Aplicar o layout, ok. Opa. Tá. Agora eu vou dar um Ctrl P aqui, Windows. Na hora da plotagem ela vai ficar mais fina. Então, com isso eu vou gerar o PDF lá para postar para vocês desenvolver. Opa, não, deixa eu ver aqui o que houve.
Não, tá indo a plotagem. Só esperar plotar aqui. Salvar. Salvando aqui o arquivo. Então, vocês vão ter essas duas opções na hora de estar trabalhando. Vocês vão poder estar trabalhando ou com o PDF, ou... deixa eu ver aqui se foi. Tá abrindo. Abriu aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, deixa eu salvar esse cara, deixa eu colocar ele aqui no módulo. Então, é isso, pessoal. Vocês vão traçar a sessão nesse perfil aqui. Deixa eu sair dessa tela e compartilhar o PDF para mostrar para vocês como é que ficou. Girar no sentido horário. Mais um. Mais um. Então, tá aqui o meu desenho, o meu perfil, aonde em cima deles vocês vão, né, quem quiser fazer a mão aí vai poder estar desenhando a sessão, tá? Ele tá meio carregado aqui, por causa do número de cotas, dependendo eu vou dar uma limpada nele. Eu acho que eu vou deixar ele lotado para vocês, sem esses quadriculados aqui, ou tirar alguns de referência só para facilitar a leitura, né? Para poder fazer o entendimento. Então, na hora de postar lá, eu vou dar uma melhorada nele de forma considerável aqui, só para vocês poderem trabalhar, quem for fazer a mão ali, não ter esse tanto de linhas, tanto de informação aqui, tá? Beleza, pessoal? Tá claro aí a nossa atividade? E vocês acham que dá para desenvolver ela tranquilamente, né? Tudo ok? Vocês acham que a gente pode, vocês me entregam isso aí na sexta que vem? Em uma semana tá de bom tamanho? 151, pai. Mais um pouquinho de prazo, professor? Mais de uma semana? Uma semana tá bom, tá não? Vamos deixar para sexta. Não, 2 semanas. 2? Para outra quinta, sem ser a próxima sexta, a outra quinta. Tá. Bom, vamos ver aqui então. Então tá, eu vou deixar... Dia 25. Dia 25, eu acho que a prova de vocês também vai estar chegando lá para o dia 25, não tá não? Mas é até bom que o exercício serve para a gente estudar para a prova e entrega pelo mundo mesmo. Então beleza, eu vou deixar André, vocês... Prova, Oi, André, dia 8 de abril. Se eu não me engano, nossa prova é só no dia 8 de abril. 8 de abril. Ah, beleza então, perfeito então. Então tá, vou dar essa colher de chá. Vocês têm até o dia... A gente combinou dia 25, não é isso? Para fazer essa entrega para mim, tá bom? Mas não deixem acumular o conteúdo. Se deixar para fazer isso muito lá no final, o objetivo que era já pegar essas informações no início, elas se perdem, tá, pessoal? Então, já tentem fazer isso aí. Já vou deixar isso aqui disponível agora. Só vou dar uma limpada nesse desenho de vocês aqui. Aliás, eu vou deixar essa com esses quadriculados e vou colocar uma sem quadriculado, só para facilitar as leituras. Eu vou até começar a excluir aqui. Então, eu vou deixar o quadriculado dessa forma que eu imprimi agora, o arquivo em AutoCAD, tá? E já vou disponibilizar também um arquivo, o PDF limpo. Então, vai ter essas 3 opções para vocês estarem discutindo e desenvolvendo esse tipo de atividade. Tá bom?
Ok, Você Ok, vai professor. disponibilizar enunciado, alguma coisa assim, professor? Não. O enunciado, eu já até digitei ele, vai ser bem simples. Vou até colocar aqui o que eu estou digitando aqui no trabalho lá. Vê aí se ficou claro o enunciado. O enunciado vai ser esse aqui, ó. De posse dos arquivos anexos, desenhar uma seção tipo de pista simples e classe 3. Apresentar todos os elementos geométricos existentes nessa seção de rodovia. O trabalho pode ser feito no AutoCAD ou manuscrito. Ok? Ficou claro? Ok, professor. ok, professor. Beleza, então, pessoal. Então, seria isso, eu apresentar esse trabalho, vocês já desenvolverem. Já vou estar postando, inclusive, agora, para vocês já poderem, quem quiser já baixar e já começar a desenvolver essa atividade, já vai estar disponível, tá? Com o conteúdo de hoje, então, seria essa parte. Seria vocês praticarem, né, o conteúdo que foi passado até agora, para poder já começar a entender esses elementos. Tá ok? Vou só fechar aqui a gravação que eu vou finalizar o lançamento da atividade lá no Moodle.